Boa noite, irmãos. Que a preciosa graça do Senhor Jesus esteja sendo derramado sobre todos nós abundantemente. Estamos começando essa live conosco, né? Antes, geralmente é o Fagner que inicia, mas ele teve alguns problemas técnicos e com isso a gente não pode ter ele nessa noite. Mas a gente vai iniciar aqui para que a gente possa caminhar juntos nesse processo de darmos esse estudo, né, sobre as síndromes da atualidade, conhecer para prevenir. E obviamente nós vamos falar dessa síndrome na perspectiva do momento que influencia no nosso psicológico. São síndromes que a gente geralmente ouve, né, na mídia, termos em inglês que muitas vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente sente os sintomas, mas a gente nem sabe o que é isso. Então é justamente conhecer para prevenir, para que a gente possa trabalhar isso. É um estudo que veio na revista Visão Missionária, está aí no layout aí do nosso Stories, ali bem no cantinho, na parte superior, a capa da revista. E nós estaremos então trazendo isso na perspectiva médica e na perspectiva psicológica, obviamente tomando como base o roteiro da própria revista. Mas nós queremos ser bênção nessa noite na vida de todos vocês, para que possamos aqui contribuir, né, para a nossa MCM, para as mulheres e para todos os, né, que estão aqui, homens, né, ou seja, a família. A gente tinha proposto lá na igreja, né, a começar agora em abril, que toda quarta, quinta-feira do mês seria uma atividade lá na igreja em conjunto, né, com todas as organizações. Mas houve essa quarentena, trouxe essa mudança toda. Mas por que não resgatarmos isso através desse momento virtual que nós estamos tendo, né, na igreja, através desses trabalhos na live do Instagram, tá certo? Eu vou fazer uma oração, em seguida a minha esposa vai dar sequência e eu vou dar o fechamento desse estudo juntos aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês podem lançar aqui a pergunta. Eu estou com o celular na mão acompanhando o Instagram, porque aqui eu posso acompanhar junto com vocês e participar também, né, junto com vocês das perguntas, interagindo, e assim eu posso ir colocando aqui para a Sara os questionamentos, tá bom? Fique com Deus. Vamos fazer então uma oração. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome para fazer a Tua vontade, para servir a Tua obra, para sermos bênçãos mesmo nas Tuas mãos. Eu e a minha esposa estamos aqui para servir o Senhor. E nessa quinta-feira, né, que é a quarta quinta-feira do mês, onde se estivéssemos lá na igreja a gente teria um culto com todas as organizações, mas diante do momento a gente está usando os recursos que a gente tem para ser aqui pessoas usadas por Ti para abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Esteja nos usando, nos capacitando, pois somos somente canais do Senhor, porque tudo é para o Teu louvor e para a Tua glória. Assim oramos pela MCM, pelas organizações missionárias da igreja e por todos que estão conosco agora na live e aqueles também que não estão. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite, irmãs e irmãos, né, família. E nós vamos trabalhar esse tema, como Alan disse, a revista Visão Missionária do segundo trimestre, e é um tema bem atual, né? Mas não tão atual quanto a pandemia do coronavírus, mas com certeza com essa pandemia ele vai ganhar muita evidência, né? Então essas síndromes, elas já estavam sendo estudadas, né, há algum tempo pelo próprio comportamento humano, né? E a ciência mesmo vai definindo, conhecendo e fazendo estudos em relação ao comportamento das pessoas. Então, são temas da atualidade. E são nomes estranhos, né? Vou ler aqui, burnout,
e compassion fatigue. Então, esses nomes estranhos aí, burnout, compassion fatigue, são os nomes das síndromes, tá? Aí você fala, isso parece de outro mundo, mas não é tão longe quanto a gente imagina, não. Às vezes está bem mais perto e próximo do que a gente pensa. Então, essas duas síndromes aí, tanto a burnout quanto a compassion fatigue, são duas síndromes muito paralelas, né? Então, a gente define síndrome como um conjunto de sinais e sintomas, né, que tem várias causas, né? E esses sinais e sintomas, eles vão se acumulando à medida, né, da nossa vida, do estilo de vida que a gente tem, da nossa história, da nossa profissão, tá? E são bem pertinentes, né? Porque trazem muitos problemas na questão tanto física quanto emocional. Então, um dos principais sinais e sintomas é um esgotamento emocional e físico, tá? Então, esse esgotamento, tanto físico quanto emocional, ele vem acompanhado de um cansaço, né? Um cansaço crônico que não passa, né? Que vai só agravando. As pessoas também vão sentindo muitas dores, né? Dores musculares e, além disso, insônia, irritabilidade, muitas vezes também um nervosismo exagerado, né? Uma raiva, uma ira desmedida, né? Como poderia dizer. Como a pessoa ela reage, por exemplo, né? Com sintomas de raiva, de ira, até mesmo num simples enunciado na televisão, né? Uma notícia que surge, que é dada ali, e a pessoa ela justifica aquela raiva dela, aquela ira desmedida dela pelos problemas políticos, pelos problemas econômicos, e assim vai, né? Então, tanto esses sintomas da área emocional também, né? Muda o humor repentinamente, né? Isso aí tudo vai se acumulando e também surgem, como eu falei, a questão física, né? Os distúrbios físicos, dor de cabeça frequente, né? Pressão alta, batimentos cardíacos, tá? E até problemas gastrointestinais, né? E o que eu já tinha falado, o que mais chama atenção, as dores, né? Dores musculares, é uma fadiga, né? Um cansaço que não passa. Apesar disso, a pessoa ela tenta justificar esses sinais e sintomas, né? Com algumas coisas, assim, por exemplo, é o estresse, né? Esse estresse que eu tô passando, esse problema, daqui a pouco melhora. A insônia, é a idade, né? Com a idade o sono vai embora mesmo, o sono fica ruim e a pessoa vai justificando tudo que ela sente, né? Tudo que tá ali como sinal para ela vai tentando justificar, né? Só que nunca passa, o estresse não passa, né? As preocupações não passam, a dor de cabeça não passa, e ela vai levando e isso vai acumulando, né? Então, com essa cronificação desses sintomas, né? Aí surgem essas síndromes aí. A burnout, eles colocam assim, é o copo cheio, né? Então tem o copo cheio e o copo vazio. A burnout seria esse copo cheio, porque à medida que ela vai alimentando esses sentimentos, né, de irritabilidade, frustração, né, ansiedade,
Isso vai gerando no cérebro várias reações, né? Então, esses sentimentos negativos, ingratidão, insatisfação, né? Tudo que ela vai acumulando vai enchendo o copo, né? E uma hora isso aí vai entornar, né? O copo emocional, quando ele tá cheio, ele vira uma bomba prestes a explodir, a entornar mesmo. Então, é isso que a síndrome traz, né? Ela vai gerando, aí qual que é a consequência desse copo cheio aí, de tudo isso que eu falei, né? A pessoa vai tentando justificar, vai tentando compensar, às vezes até coisas da infância, né? Que vem trazendo, às vezes, essa baixa autoestima, por uma rejeição, por comparações, várias coisas que eu falei também da história, que contribui para esse copo aí encher, e a consequência vai ser reações, por exemplo, inveja, falta de perdão, né, indiferença, insensibilidade, né, sempre querendo ser o melhor, fazer o melhor, né, uma exigência assim exagerada dos seus direitos, né, sem em contrapartida, né, com os deveres dela. E tudo isso vai acumulando e reagindo dentro da pessoa, né? Às vezes até coisas piores, sentimentos de vingança, né? Por injustiças que a pessoa vai recebendo, as frustrações, né? Igual eu falei, às vezes na infância, por um não reconhecimento, a comparação, né? Acha que não foi amada porque foi preterida em relação a outra pessoa, outro irmão, e às vezes na adolescência, por um namoro que não deu certo, né? Na juventude, por uma expectativa de um casamento que não deu certo. Então tudo isso vai gerando esses sentimentos negativos e essa síndrome aí de burnout, né? Que é um copo cheio, mas cheio de coisas muito ruins que geram essa explosão de sentimentos aí, tá? E com as coisas, as circunstâncias que surgem, né? Às vezes até mesmo em volta dela ali, com um não reconhecimento no trabalho, né? Profissionalmente ou pessoalmente, né? Um não reconhecimento, um trabalho até na igreja, né? Que eles citam aqui no livro, a pessoa, ela né, se doa uma sala, por exemplo, alguém questiona uma coisa, ela se sente ofendida com algum questionamento que ela não estava preparada para responder. Então são várias situações ali, né, que vai trazendo frustrações e vai só enchendo esse copo, tá? Então a gente pode ver que isso gera esses sinais e sintomas que, inclusive, a irmã Dalva deve ter passado para vocês um questionário para você identificar aí se você, né, tem alguma desses comportamentos, desses sinais e sintomas aí, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o primeiro aqui, você sente Deus distante e se incomoda pelo seu silêncio absoluto? Sente que ninguém a compreende de todo o coração? Está magoada com Deus pela negação de alguma petição? Está com sentimento de amor e ódio pelas pessoas ao seu redor? Sente-se vítima de algo que alguém armou para você? Está com medo de enfrentar alguém ou alguma situação conflitante? Tem vontade de sumir do mapa para fugir dos problemas? Tem pena de si mesma? Tem vontade de bater ou matar alguém?
tem necessidade de ganhar todas as discussões? Então, esse questionário aí, com essas 10 perguntas, gente, ele nos faz refletir, né? Porque se você disser sim a pelo menos 6 dessas perguntas aqui, dessas 10 perguntas, se você responder sim a pelo menos 6, então você toma cuidado que você pode estar nesse processo aí da síndrome de Burnout, tá? Isso aí, né, a gente vê até com relação à própria Bíblia. Davi mesmo, no Salmo 55, né, ele vai falando tudo isso que a gente colocou aqui dessa síndrome, né? Ele vai contando das suas frustrações, né? E ele chega um versículo, depois vocês leem o Salmo 55. Aí no versículo 12 e 13, ele fala assim, que ele tá falando dessa frustração que ele teve, não é com uma pessoa distante, não. É com alguém bem próximo dele, né? Então ele começa a questionar Deus e pedir para Deus ter uma reação, né? Ele tá demonstrando tanto sentimento de ódio, de raiva, de injustiça, né, que ele sofreu, que ele pede até a Deus para né, exterminar mesmo, destruir essas pessoas, né? E aí ele fala assim, ó, com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, a revolta dele é porque essa pessoa era a última que ele pensava que ia traí-lo, né? Que ele ia ser traído e chegar nessa situação. Então, coisas assim que a gente sente no meio nosso mesmo. Às vezes, quem está mais próximo de nós é dali que às vezes vem mesmo, né, o que você menos esperava, né? Então, esse estudo coloca pra gente que isso não está longe de nós, né? São sentimentos que estão dentro de nós e podem vir a manifestar, né? A exteriorizar aquilo que já estava sendo acumulado no nosso interior, né? Na nossa vida sentimental, nesse copo cheio aí que está a ponto de explodir. Então as coisas não acontecem de repente, né? Nada acontece de repente. Elas vão se acumulando, né? Coisas mal resolvidas que você não resolveu no seu tempo certo, né? A cada tempo o seu problema que teria que ser resolvido, não foi resolvido, não foi enfrentado e foi se acumulando a ponto de chegar nessa explosão aqui de sentimentos, né? É o que torna essa síndrome, né, algo bem da atualidade mesmo, porque as pessoas estão cada vez mais, né, queixando esses sintomas mesmo, insônia persistente, dor de cabeça que não acha causa, né, cansaço crônico, né, é um esgotamento mesmo físico e emocional, mas que não aconteceu de uma hora para outra. Não é só aquele momento de estresse, mas é o acúmulo desses problemas ao longo dos anos, né? Que não foram enfrentados e resolvidos. E por outro lado, a outra síndrome, né? Compassion fatigue, é o copo vazio. Né? É um sentimento, na verdade, você se doou a vida toda, né? Você foi uma pessoa generosa, desprendida, misericordiosa, doadora. Você sempre fez
o máximo que você podia em prol do outro, né? Ser aquela pessoa que todo mundo falava indispensável, né? A pessoa abençoadora que não podia faltar na família, na igreja, na comunidade e no seu trabalho, né? Era tida como a indispensável. Sempre era você que todo mundo né, se recorria, né? Mas você deixou todo mundo sugar sua energia nesses anos de doação. Você era quem alimentava todo mundo, tinha sempre aquela palavra, mas você esqueceu que você tinha que recarregar suas baterias, né? Suas energias, que isso ia te esgotar também. E aí, com esse só se doar, e aí as pessoas não tinham a contrapartida, a altura do que você se doava, né? E aí também vem as traições, o abandono daqui, dali, né? A injustiça de alguém bem próximo, e isso vai te fragilizando até o ponto de você se ver vazio, né? E aí é o que os sinais e sintomas também do que eu falei, é uma insensibilidade, né? Você não tem mais nada para oferecer, né? É aquele esvaziamento, esgotamento mesmo emocional, tá? Então, tanto uma quanto a outra são, né, sérias, né? A gente tem que reconhecer muitos desses sinais e sintomas antes que isso ou entorne esse copo ou esvazie completamente esse copo, tá? Então, o objetivo do estudo é a gente fazer, né, examinar cada um a si mesmo, né, e pedir a Deus, né, pelo Espírito Santo que habita em nós, que a gente vai reconhecendo esses sinais e sintomas aí que vão se acumulando, vão passando e vão só acumulando. Nunca vai, não vai sumir, não vai desaparecer. Pelo contrário, né? Problema, ele só aumenta, ele nunca vai diminuir. E a gente não pode ficar arrumando justificativas para as coisas que a gente sente, né? São sinais de que algo não está bom, não está normal, né? Então a gente tem que procurar reconhecer, né? Só de você reconhecer um problema, você já está com metade dele resolvido, tá? E agora, né, continuando a revista, né, nós vamos ver o self-care, né, que é o autocuidado. Como eu posso trabalhar então para inverter, né, esses sinais e sintomas que estão vindo aí, para que não traga prejuízo maior à minha saúde física e emocional e principalmente espiritual. Muito bem, queridos, a gente vai continuar aqui, né, e o nosso estudo aqui, dando sequência, como foi dito aqui por Sara. E para quem não me conhece, sou o pastor Alain, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Comigo está a minha esposa, que é médica, e eu sou psicólogo, mas antes de tudo pastor. E eu quero dar continuidade aqui falando sobre justamente desse cuidado, né? Desse autocuidado. Como é importante. A palavra que aparece aqui na revista é self-care. Quer dizer, lembra que você tira uma selfie, né, no celular, quer dizer, você tira uma foto de si mesmo. Então, no caso, care é cuidado. Então, um cuidado de si mesmo, né? Ou um autocuidado. Então, na verdade, queridos, nós precisamos realmente entender que na nossa vida a gente precisa assumir, né? Enfrentar as situações. Muitas vezes nós ficamos com aquele sentimento de querer fugir dos problemas, né? Fugir para a gente tentar amenizar, né? Então, às vezes nós estamos dormindo demais com a tentativa de fugir, ou então nós estamos não dormindo também com a tentativa de buscar solução, aquele pensamento acelerado das coisas,
E tudo isso reflete naquilo que a Sara acabou de colocar, todas essas síndromes atuais, né? Que mostra justamente reflexo do mundo que nós estamos vivendo. E que, na verdade, não é por causa dessa pandemia que essas síndromes apareceram. Na verdade, nós já estávamos vivendo um ritmo muito acelerado, pressão do trabalho, as relações afetivas também enfrentando problemas, né? Então, há um mundo que realmente foi construído a ideia da gente construir uma vida em cima do ideal, né? E não do real. E aí que a gente enfrenta todas essas situações e que o nosso corpo vai sentir, né? Nosso psique vai sentir, porque nós somos integrais, né? Não dá para separar corpo de mente, não dá para separar da parte espiritual, estamos tudo interligado, né? Lógico que isso entra no campo da teologia e não é o nosso objetivo aqui falar muito disso, mas falar da esfera da saúde, né? E do ponto de vista da palavra de Deus, que tem muito para nos ensinar para o enfrentamento dessas síndromes, para que realmente a gente, como cristão, como servos de Deus, nós possamos estar lidando com isso e colocando isso tudo, antes de tudo, diante de Deus, né? Nós sabemos que nós temos duas coisas muito importantes da nossa fé, que é a palavra de Deus, a oração e, obviamente, a comunhão, né? Como agora que nós estamos ainda que interagindo virtualmente, a gente precisa disso, né? E isso nos ajuda a desenvolver, nos ajuda a se conhecer, e à medida que nós nos conhecemos, isso também nos ajuda a lidar com aquilo que vem, né? Com aquilo que se apresenta, tá certo? Então, dentro desse aspecto, deixa eu pegar aqui minhas lentes, nos ajuda aqui, a autora desse estudo, ela coloca aqui que nós temos que administrar bem a nossa vida. E ela coloca algumas dicas e eu vou comentando essas dicas e acrescentando algumas coisas a mais dentro desse processo, tá certo? Primeiro, invista em você a cada dia em todas as áreas. Receba com alegria a visita de Deus através da palavra de Deus. Ou seja, o que aqui nós temos? Nós precisamos ter tempo para o Senhor. Nós precisamos investir nossa vida, como eu disse hoje na live, nós temos que fazer uma leitura do mundo, de nós mesmos, das pessoas, da nossa família, da nossa vida profissional, com as lentes de Deus. Se a gente ficar com os nossos próprios olhos, muitas vezes nós vamos enxergar as coisas de forma distorcida ou teremos algumas situações que se apresentarão de uma forma que nós interpretamos aos nossos olhos humanos. Então, nós precisamos investir nosso tempo a cada momento e todas as áreas da nossa vida e fazendo com que a gente tenha esse tempo para a palavra de Deus. Nós precisamos se assentar, degustar, assim como a gente senta à mesa para comer, né, para degustar aquela comida gostosa, a gente precisa entender que a palavra de Deus também é um alimento, né? E sendo ele um alimento, a palavra de Deus ela produz nutrientes, recursos para as nossas vidas, né? É lógico, irmãos, a gente precisa do outro, né? No campo da psicologia, precisamos também de ajuda terapêutica, né? Mas nós estamos aqui falando para um ambiente de igreja, né? Para um ambiente de cristãos. Então, nós sabemos que o fundamental e o prioritário deve ser a palavra de Deus. Ouvir a Deus, escutar o que Ele tem para nos dizer. E a oração nos faz o processo de falar com Deus e a palavra de Deus de fazer com que a gente ouça Deus, né? Então, invista em você e receba com alegria, com gratidão a visita de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, para que Ele produza grandes efeitos na sua vida. A palavra de Deus nos ajuda muito nesse processo. Segundo, fale com Deus, né? Ou seja, aí é o caminho. Se no primeiro a gente está ouvindo Deus, nesse segundo a gente fala com Deus. E o falar com Deus é o quê? A oração.
E para isso nós precisamos ter um coração aberto, sincero com Deus. Nós precisamos admitir, né, aquilo que está no nosso íntimo para Deus. Eu queria fazer um link disso para a gente entender uma coisa também. Na vida conjugal, nós temos um grave problema entre casais. Nós queremos que o cônjuge adivinhe o que a gente está sentindo, né? E se a gente espera que ele adivinhe ou ela adivinhe, provavelmente isso vai trazer muitos problemas. Então, num relacionamento conjugal, a gente precisa ser muito sincero, muito aberto, muito verdadeiro e dizer aquilo que nós estamos sentindo. Com Deus, irmãos, mais do que tudo, que conhece a gente e não tem como a gente enganá-lo, a gente também tem que ter essa abertura, essa intimidade. Nós não podemos esperar por fato de que Deus sabe o que eu estou sentindo e eu ficar calado. Não, Deus quer nos ouvir. O fato de eu falar com Deus, isso já me ajuda a me ouvir, né? E quando eu me ouço, né? Quando eu tenho eu verbalizo isso, isso me ajuda também a colocar em ordem algumas coisas dentro dos meus pensamentos, dentro das minhas ações. Então, falar com sinceridade, falar com o coração aberto, falar com aquela intimidade, lembrando que Deus se importa com a gente, que Deus quer o melhor para nós, isso nos ajudará num processo que muitas vezes está começando, está se instalando, não é verdade? Eu não sei, talvez você sentiu nesses dias, um dia ou outro, você sentiu assim, a gente chama isso de labilidade, ou seja, você começou a chorar, sem que nem para quê, né? Como foi dito aqui, essas duas síndromes, né? Tem muita relação com isso e muitas vezes a gente não sabe por que a gente está sentindo. Bate uma saudade de alguém, né? Vem aquela coisa. Já fruto dessa quarentena mesmo, desse isolamento social, muitos fatores parecem assim e você fala assim, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que eu estou sentindo tudo isso? Como Sara já descreveu aqui cada síndrome. Então, quando a gente verbaliza, quando a gente fala com Deus com o coração aberto, esses sentimentos que passaram no nosso dia, naquele momento do nosso dia, e falamos com Deus, isso já nos ajuda também a se auto-organizar, tá certo? Você não já teve aquela sensação muitas vezes de você falar uma coisa com alguém, você está conversando com alguém, né? O papo está fluindo, legal com aquela pessoa, às vezes você está até aconselhando ela de alguma coisa e tal, aí você mesmo fala assim, dá um clique na sua cabeça e fala assim, mas é isso que eu estou precisando fazer também. Só que você não fala para a pessoa, entendeu? Você está lá interagindo, conversando com ela, orientando, aconselhando, direcionando, e de repente, nessa conversa, você mesmo se percebe e fala assim, mas é isso que está me faltando fazer, né? Eu estou dizendo isso para a pessoa, mas eu mesmo que estou precisando disso, né? Você já teve isso? Então, você vê que a fala, por que Deus quer nos ouvir? Por que Ele quer que a gente fale? Por que Ele quer que a gente esteja em oração? Por que Ele quer que a gente entre em secreto no nosso quarto e a gente fale com Ele? É porque Ele quer que a gente também se perceba também. Gente, o processo, o que Deus quer é instaurar um processo de vida dentro de nós, né? E obviamente a gente não pode esquecer que Jesus, ao morrer na cruz, no Calvário, Ele abriu esse novo e vivo caminho que nos leva a Deus Pai. Eu já contei essa história para vocês da sala VIP, né? Isso já aconteceu há muito tempo atrás, numa viagem que eu fui para Mato Grosso, numa das conexões eu fiquei numa sala VIP lá, me chamaram para ficar, eu nem sei porquê, eu não paguei por isso, né? E eu fiquei lá numa conexão, acho que era de 2 horas, não sei, numa sala chique, tinha café, tinha biscoito, tinha bolo, tinha um sofá maravilhoso para deitar. Aí naquele dia eu fiquei pensando, gente, eu entro todo dia na sala VIP de Deus, porque Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Então, ou seja, todos nós que estamos em Cristo podemos entrar na sala VIP de Deus, viu, irmãos? Então, não esqueça desse privilégio. Terceiro, ela fala aqui também, invista no seu físico. Ele é o templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivo. Alimentação saudável, exercícios físicos diários,
respiração correta, 5 minutos de inspiração pelo nariz e 10 minutos de expiração pela boca. Todos os exames necessários em dia, sol diário, protetor solar a cada 3 horas, cabelo e unhas bem tratados. Dê-se ao luxo de sair da sua dieta e comer um doce da sua preferência, mas não enfie o pé na jaca. Tenha equilíbrio, pratique exercícios físicos, pois eles produzem hormônios da felicidade. Isso aqui eu estou devendo muito, né? Mas vamos entrar nos méritos individuais, não. Vamos falar aqui como que isso é importante. Alimentarmos bem, dormirmos bem, né? Praticarmos exercícios e cuidarmos realmente dessa saúde. Como eu disse, nós somos corpo, mente, nós temos espírito e nós temos que ligar tudo isso. Isso nos ajuda para que a gente possa trabalhar bem, já que somos o templo do Espírito Santo. Eu sei que nessa quarentena está difícil, né? Muita gente já está preocupada se vai passar pela porta, né? Porque a gente está comendo muito. Mas é bom a gente pensar como que isso é importante para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde mental. Tire férias regularmente, santifique um dia da semana para descansar de verdade, né? Aqui ela fala, fique sempre linda para receber Jesus, amigos, familiares e até você mesma. Vamos traduzir isso para o lado masculino também, né? Mas no intuito de cuidarmos da nossa autoestima, cuidarmos disso. Lógico que a autoestima, irmãos, não é só um fator de aparência, tá? Não é só cuidar do trato externo, mas existe uma autoestima que é muito mais além do trato externo. Mas já é um caminho, né? Cuidar de você é muito importante. Você ter esse olhar para si mesmo, com esse cuidado, isso nos ajuda muito. Mas ela está dizendo no sentido de descansarmos, no sentido da gente cuidar bem. E o descanso faz parte desse tratamento para a gente ficar bem, né? Para a gente cuidar de nós mesmos. Então, eu acredito que essa quarentena está nos ensinando muito. Nós estamos correndo muito, cuidando de tudo e esquecendo de nós mesmos, né? Você está vendo que ficar em casa é necessário a gente ter esse tempo para nós, né? É lógico que a quarentena está nos colocando numa situação bastante incômoda, mas também a gente precisa encontrar o equilíbrio. Eu acho que a pandemia está nos ensinando a resgatar o equilíbrio na nossa vida, o equilíbrio tão necessário. Uma outra sugestão, a quinta sugestão, ela fala, desapegue-se emocionalmente do lixo e se apegue aos tesouros eternos. Ou seja, o que é lixo, irmãos? Lixo é aquilo que nós vamos entulhando no coração, né? Ódio, falta de perdão, né? A gente vai entulhando tanta coisa, inveja, ciúme, a gente vai entulhando tanta coisa, a gente fica com aquele coração cheio de sentimentos, né? Às vezes nós não sufocamos demais, né? Irmãos, tem coisa que está dentro do nosso controle, tem coisas que não está no nosso controle. Então a gente tem que também fazer um discernimento das coisas, para que a gente não fique se contaminando, se intoxicando. E é isso que ela fala, joga o lixo, né? Você tem que perdoar, perdoa, né? Perdoa mesmo. Eu vou fazer um estudo depois só sobre perdão. Eu achei aqui um roteiro muito interessante e quero falar sobre isso num ambiente virtual para a gente trabalhar essa questão. Então, o ódio, né? Pensamentos que vão se acumulando, principalmente pensamentos negativos, né? A gente tem que entender que a gente precisa se alegrar. Por exemplo, esses dias mesmo alguém me sugeriu um tema para live, né? Que eu meditei há poucos dias. As coisas boas que a quarentena nos proporcionou. A gente tem que pensar nas coisas boas que a quarentena está nos dando. Não é só coisas ruins, não é só coisas pesadas. Existem muitas coisas boas, existem muitas coisas que a gente precisa valorizar, né? Então aquilo que nos envenena, né? Aquilo que nos intoxica, então nós temos que eliminar. Você vê que o nosso corpo,
ele já trabalha com a eliminação disso, né? Para ele eliminar, quer dizer, eliminar toxinas, eliminar tudo aquilo que pode prejudicar o nosso corpo. E você vê que tudo aquilo que fica acumulado dentro de nós nos prejudica no termos da saúde. Tá certo? Outra sugestão que ela fala, seja generosa, ou seja generoso com você mesmo, seja sua melhor companhia, pare e fale bem de si mesma, curta a solidão momentânea. A gente tem que curtir também curtir esses momentos, né? Eu sempre falo o seguinte, falaram às vezes sozinho, né? O solilóquio que a gente fala é natural, tá? Às vezes a gente fala com a gente mesmo. Lógico, se você estiver ouvindo coisas falando com você, a porta, né? O computador, ou seja, um objeto falando com você, aí eu acho que é outra coisa, tá? Mas enquanto você está falando sozinho ali, por exemplo, minha mãe fazia muito isso, quando ela ia cuidar das plantas, limpar, molhar, cuidar das plantas, ela falava com as plantas, né? Você deve fazer isso, né, irmã? Às vezes você está lá cuidando, regando, e aí você começa a conversar com as plantas, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, isso é natural. Mas se você começar a ouvir que as plantas estão falando com você, aí a coisa é diferente, né? Mas a gente precisa cuidar e curtir a gente mesmo, tá certo? Produza e faça, aprenda algo novo que traga alegria e orgulho. Um novo prato, aquela viagem dos sonhos, uma horta orgânica, um mini jardim de inverno, ou seja, muitas coisas que você pode aprender. Eu mesmo tenho aprendido muitas coisas nessa quarentena. Eu passei a aprender a usar esse sistema que vocês estão vendo aí. Estou aprendendo a usar recursos, né? Que eu não sabia. Até o Danilo me falou assim, pastor, você está ficando fera, né? Em vídeo e tudo. Né? Eu estou pesquisando, escafrunchando a internet, achando coisas novas para que a gente possa usar, né? Então a gente tem que aprender sempre, né? Você não aprendeu a usar o Instagram, minha irmã, né, meu irmão? Você não era coisa de jovem, né? Você falava assim, isso aqui é deles, né, da juventude. Mas não, você vê que é uma ferramenta fácil de usar e como que Deus tem nos abençoado através dessa plataforma, não é? Então aprenda, não fique achando que você é incapaz. Você é capaz. Você é um ser social como Deus, seu pai o é. Tenha pelo menos 3 amigas fiéis ou 3 amigos fiéis. Comam, saiam, né? Façam viagens juntas, riam muito. Gargalhar faz bem. Rir retarda o envelhecimento. Achem graça. Eu acho que nós temos que praticar muito isso, né? Depois da quarentena, né? A gente ter esse tempo com as pessoas. Cuidar, conversar, como diz, jogar papo pro ar, né? Aquela conversa fiada mesmo, aquelas coisas que a gente ri, que a gente faz bem pra gente, faz bem pra nossa mente. A gente precisa disso. Apesar que na quarentena a gente pode fazer ligando um para outro, não é verdade? Hoje mesmo eu liguei para uma irmãzinha, a gente riu tanto no telefone, né? Foi tão bom. Essas risadas ajudam a gente enfrentar melhor a vida. Olhe para Jesus e se fortaleça, nunca desista. Resiliência é a capacidade de suportar as provações e sair mais fortalecido. Aprenda a lidar com as dificuldades e surpresas inesperadas. Lance cada coisa no altar de Deus e descanse nele. Ele cuida melhor de você do que você pensa ou imagina. De fato, né? A gente precisa ter essa capacidade de resiliência. Eu queria dar uma dica, eu já falei isso numa outra live. A resiliência, ela nasce também, ela é construída dentro de nós a partir do momento que a gente conhece um pouco da nossa história. E eu já disse isso para os idosos da igreja e repito aqui para os nossos irmãos. Os idosos são eles que carregam o conteúdo histórico da nossa família. Então você vai atrás do seu avô, da sua avó, de um tio, né, mais idoso, pergunte para ele como é que é a história do seu nascimento, pergunte por que deram o seu nome, né?
porque, como que surgiu o seu nome? Quem que deu esse nome? Foi sua mãe? Foi seu pai? Como é que veio essa ideia? Entendeu? Comece a explorar, desenhar uma árvore genealógica sua, né? Conhecendo o nome do seu avô, quem sabe do seu bisavô, de sua bisavó, e vai traçando ali um perfil, conhecendo sua história, conhecendo sua família, conhecendo seu sobrenome. Por que você tem esse sobrenome? De onde vem? Né? Veio de quem? Né? Da parte do pai, da parte da mãe, né? Tem uma origem, sua família veio de portugueses, italianos, franceses, americanos, né? Conheça a sua história, conheça como que eles chegaram, né, no Brasil, como é que foi, qual que é a profissão mais predominante da sua casa, da sua família, são comerciantes, são artesãos, são o quê, né? Qual que foi a que mais predominou, como é que veio? Porque antigamente tinha muito isso, a profissão era uma coisa passada, né, de pai para filho. Hoje não. As coisas mudaram muito. Mas só o fato de você conhecer, às vezes você vai descobrir talentos musicais. Você fala assim, mas eu não dou com a música, né? Eu não sei nada de música. Mas aí você vai lá estudar, sua família lá tem alguém, né, que veio com um talento musical. E quem sabe, se você começar a praticar essa questão da música, isso não vai fluir na sua vida. E isso vai fazendo a gente conhecer a nossa história, e isso nos ajuda a construir aspectos de resiliência na nossa vida, porque a gente vai perceber que a nossa família, ela veio construída de muitas lutas, muitas vezes, de muitas situações, e isso nos ajuda a entender um pouco melhor a gente, por que a gente reage às vezes assim, por que a gente fala assim, entendeu? Coisas, por que a gente cita muitos ditados, provérbios, né? Coisas assim que veio lá da herança da tradição familiar. E a gente vai adquirindo resiliência também através dessa construção da nossa história, tá certo? E é como diz a autora que a resiliência nos ajuda a suportar as provações, né? Nos ajuda a entender as dificuldades melhor, numa lente melhor, ainda mais que nós temos Cristo na nossa vida, né? Isso nos ajudará muito mais através da nossa história e da construção da nossa vida. Então, derrube o burnout, né? Derruba essas síndromes, coloca elas no chão pela força do nome e do poder de Jesus Cristo, porque ele ressurgiu, está vivo e voltará. Tem que se cuidar. Diga sim à saúde e não às doenças. Mas saiba que tudo isso também faz parte do propósito de Deus, né? Às vezes uma situação, uma enfermidade, alguma coisa, também tem um propósito de Deus na nossa vida. Lembre-se que a gente não tem aquele fatalismo, né? A gente também não tem aquela coisa de se entregar, de desistir. Mas também a gente tem que entender que Deus em tudo tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Foi o que eu disse hoje, né? Às vezes Deus não responde a minha oração, mas responde a oração do meu irmão. Mas isso não quer dizer que ele é melhor do que eu. Existem N fatores aí, mas o principal, irmãos, é que Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele sabe cuidar de cada um. E às vezes ele não me respondeu a minha oração naquele momento, é porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, queridos, se nós começarmos a praticar, a entender a palavra, a confiar na palavra, a entender os planos de Deus para a nossa vida através da palavra, cremos que Ele está à frente das nossas vidas e que a gente precisa viver nesse mundo como eu disse domingo, com os pés na terra e os olhos na eternidade, a gente vai conseguir vencer. E todas essas doenças, enfermidades, essas síndromes, elas não terão força na nossa vida se nós assim entendermos o propósito de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus na nossa vida. Lógico, irmãos, é de cada um, né? Faz parte do plano de Deus, mas é importante que a gente saiba se conhecer, né? Com os olhos de Deus, com a lente de Deus, as nossas vidas. Amém?
eu sugiro você a fazer aquele questionário que Sara apresentou aqui, e de repente você se identificar em alguns elementos, algumas perguntas ali que talvez mexeu com você. E se algo está acontecendo, não fique achando, né, que você é a única pessoa que está passando por isso. Na verdade, todos nós estamos num momento muito difícil, mas nós temos como buscar ajuda. De tudo de Deus, mas também das pessoas que podem nos ajudar. Tá certo? É isso aí. Eu termino aqui a minha fala e a Sara vai fazer aqui o momento final e vai orar, e a gente encerrará essa live em nome de Jesus. Então, irmãs e irmãos, né? Foi um tempo, né, precioso esse estudo. E com certeza, né, deu saudade dos nossos encontros lá nas quintas-feiras, né? Toda quarta e quinta-feira do mês a gente está lá, estava e vamos voltar, né? Se Deus quiser e quer, né? E tem o tempo dele perfeito para as coisas acontecerem. E vamos orar para que a gente volte, né? Como o estudo falou, mais fortalecidas, né? Realmente buscando, né? Ser sincero com Deus, né? Falar para Deus as suas motivações, aquilo que você estava triste com alguma coisa da igreja, né? Que na verdade é o que nós falamos aqui. Não foi aquele momento que trouxe esse sentimento, mas aquilo ali foi uma justificativa, foi a gota d'água para entornar seu copo, né? Então a gente tem que estar sempre analisando a nossa vida para a gente fazer, né, essas ponderações e orar a Deus para que Ele possa nos abençoar. Então, quando a gente voltar, eu sei que vai ser a bênção vai ser grande. Então, nós vamos orar, tá? Para que esse estudo possa dar muitos frutos na nossa vida, na MCM, em todos, né? Mesmo quem não é, ainda pode ser. E em nome de Jesus, né? Deus vai fazendo essa obra no seu coração. Então, vamos orar. Ó Deus Santo, poderoso, nós colocamos aqui, Pai, tudo que foi falado. Que essas palavras aqui, Pai, que possam trazer realmente uma autoavaliação, que as pessoas possam se colocar diante do Senhor, que é o nosso Deus, que nos cura, que quer o melhor de nós, e que as pessoas possam entregar tudo, ó Pai, aos teus pés, lançando toda ansiedade, todo sentimento, ó Pai, de desesperança, de se sentir mesmo cansado. Tudo que nós falamos aqui, Pai, possa ser lançado aos teus pés. O Senhor diz que é para a gente tomar sobre nós o teu jugo, o teu fardo, porque o teu fardo é leve e o teu jugo é suave, e nós precisamos dividir com o Senhor. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está ao nosso lado. Nós precisamos caminhar juntos com o Senhor, dividindo, ó Pai, o nosso fardo, e vai ficar leve, porque o Senhor que é por nós, e o Senhor quer nos abençoar, Pai. O Senhor não quer que a gente seja nada além do que o Senhor fez para nós sermos, Deus. Nos dá consciência daquilo que o Senhor nos criou e para aquilo que o Senhor nos fez. O propósito do Senhor particular em cada vida, e como igreja do Senhor, nós temos um propósito também, ó Pai, de glorificar o teu nome. E que as pessoas olhem para as nossas vidas e louvem ao Senhor, olhem para a nossa igreja, para a nossa comunidade e agradeçam e glorifiquem ao nosso Deus dos céus.
E que o Senhor seja honrado sempre, Pai, em cada palavra, em cada atitude, no mínimo gesto que fizermos, que a gente demonstre o amor do Senhor, que a gente mostre o quanto nós somos agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. Somos, ó Pai, purificados dos nossos pecados. Não há mais nenhuma condenação contra nós, Pai, porque o Senhor desfez toda dívida contra nós. Obrigada, Senhor, pela a grandeza dessa obra nas nossas vidas, pessoalmente como igreja. Te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um Abacuque bem forte para todos vocês, viu? Que Deus possa estar conosco. Boa noite. Tchau, tchau.